Graça e paz, meus amados irmãos. Quero convidar vocês a lerem as suas Bíblias, Daniel 1, versículo 1 em diante. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Significa que a cidade de Jerusalém ela foi cercada pelo rei Nabucodonosor. E no versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. Aqui nós vemos, amados, que muitas vezes Deus permite certas situações que nunca estão fora, obviamente, do seu controle, sempre estão dentro do seu controle, mas com um propósito. O versículo 3 diz, e disse ao rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em sabedoria, doutos em ciência e entendidos em conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos está para baixo aqui, né? Versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Então, ele chamou alguns jovens israelitas, hebreus, e entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E imediatamente lhes trocou o nome. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. Agora, uma coisa que é o tema da nossa reflexão nesse momento, é o que Daniel colocou no seu coração. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amados, essa é uma tremenda lição para os dias atuais, onde cada dia mais nós temos visto jovens que foram criados na igreja, ou até pessoas que fizeram parte de ministérios das igrejas, que trabalharam na igreja, que pregaram, que cantaram, que fizeram coreografias, enfim, todo nível de crente, todo nível de liderança, e infelizmente hoje foram contaminados com a porção das iguarias do rei. E qual é o segredo para que isso não aconteça na minha e na sua vida, e principalmente na vida dos nossos jovens? É verdadeiramente buscar, propor, colocar no seu coração essa não contaminação. Eu lembro do Salmo 119 que diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que vai fazer com que você não se contamine com a porção desse mundo é a palavra de Deus. É você se alimentar, se encher da palavra de Deus. Então, portanto, você será guardado pelo Senhor e será protegido pelo Senhor. E hoje há essa influência maligna, amados. E uma das coisas que eu gostaria de dizer é que, por coincidência ou não, vários jovens que vão a universidades públicas acabam, jovens crentes, jovens cristãos, acabam se contaminando
de tal maneira que nós temos visto hoje homens se relacionando com homens, dizendo que são namorados, mulheres se relacionando com mulheres. Isso é uma vergonha diante de Deus e é uma vergonha para os seus pais. E aqui, então, por que é que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por que é que esses jovens aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não se contaminaram com aquilo que o rei ofereceu, mesmo que as suas vidas estivessem em jogo, porque eles propuseram no coração não se contaminar com aquilo. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E quando isso acontece, Deus prepara todas as coisas para que não nos contaminemos e glorifiquemos e exaltemos o nome do Senhor. E aí ele diz assim, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Veja que essa influência mundana que o diabo usa, a tática do inimigo, ela continua sendo a mesma. Porque a primeira coisa que aconteceu, quando eles chegaram na Babilônia, os seus nomes foram mudados, tentando fazer com que eles se descaracterizassem de tudo que ligava-os ao seu povo. E, principalmente, o objetivo número 1 do inimigo era tirar a fé deles no Deus Jeová, Jiré, Jeová Rafá, El Shaddai, no Elohim, no Yahvé, no Deus verdadeiro. Então, começou com a mudança dos nomes e depois o rei fez um cardápio de comidas. E naquela época, como em alguns países do mundo ainda hoje, como por exemplo na Índia, os alimentos eram oferecidos aos deuses. E o que aconteceu? Eles propuseram no coração de não se alimentarem daquela comida, para não se contaminarem. Hoje é mais assim uma lição no sentido, se podemos dizer assim, figurado. Essa contaminação, ela se representava pela mudança dos nomes, pelo alimento, e hoje ela é muito mais ampla. Essa contaminação hoje existe nas universidades um doutrinamento com relação ao comunismo, ao socialismo, doutrinas essas que nós sabemos que são completamente contrárias à vontade de Deus, e um dos pilares da doutrina comunista, marxista, socialista, é colocar na cabeça das pessoas que Deus não existe, que Deus é uma invenção, podemos dizer assim, né? Uma invenção do capitalismo. Mas muito antes do capitalismo existir, Deus já existia. Ele é pré-existente. E então, aqui havia um desafio para aqueles jovens, e diariamente nós somos colocados à prova, somos desafiados a fazer a vontade de Deus. E assim, qual foi o resultado de tudo isso? Né? Daqueles 10 dias, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E agora vamos ver que o chefe dos eunucos permitiu por esses 10 dias. Agora veja o resultado.
E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. E aqui a gente faz um paralelo. Por exemplo, um jovem crente, um jovem cristão, ele, enquanto ele está na igreja, ou se ele permanece na igreja, você bate o olho nele, você vê a diferença daquele jovem para o jovem que vive uma vida mundana, uma vida contrária à vontade de Deus. Mas ao contrário, como eu que já trabalhei de conselheiro tutelar, a gente vê o jovem que bebe, que fuma, que é envolvido com drogas, que anda em más companhias, que diz, conforme o Salmo número 1, que anda segundo o conselho dos ímpios, que se detém na roda dos escarnecedores, que se assenta no meio dos pecadores, que vive ali. A gente já vê pelo rosto, pelo semblante da pessoa, que ela já não está mais com Cristo, que ela já não vive mais em Cristo Jesus. E aqui, amados, nós vemos essa questão de Daniel, quando eles vieram diante do rei, eles estavam com os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens comiam das iguarias do rei. Nós não sabemos exatamente dizer, mas provavelmente, além de Daniel e esses 3 jovens, ou 4, são 4, juntando com Daniel, haviam outros hebreus e que talvez se contaminaram, que temeram por suas vidas. E olha o que aconteceu. Além da bênção do rei, eles tiveram a bênção, que é a bênção principal, que é a bênção de Deus. Diz o versículo 17, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, eu queria encerrar aqui essa mensagem dizendo a você que o segredo é fazer como Daniel, no versículo 8, capítulo 1, 8. Proponha no seu coração a não se contaminar com as iguarias desse mundo, com a podridão desse mundo, com aquilo que o mundo lhe oferece. Que Deus te capacite, e eu creio que se você estiver na dependência do Espírito Santo, você vai conseguir, no nome de Jesus. Deus o abençoe poderosamente. Amém.